Jesus. Yes. Você ouviu as notícias fascinantes vindas de Israel? Uma luz estranha desceu do céu, acompanhada por um som perturbador que deixou todos sem palavras, até mesmo aqueles conhecidos por sua forte fé. Além disso, um terremoto sacudiu Jerusalém, colocando a famosa cúpula em risco. Tudo isso está acontecendo em meio ao conflito em curso em Gaza. Com as tensões elevadas, esse espetáculo celestial sobre Israel cativou a atenção de todos, desde pessoas comuns a especialistas. É um grande enigma que, em meio a esses tempos difíceis, Israel se tornou o cenário de um evento impressionante que se desenrola na cidade sagrada de Jerusalém, um lugar impregnado de séculos de oração e disputas históricas. Mas espere, há mais. Moradores de Jerusalém estão em total descrença após relatos de que Jesus e um anjo foram vistos andando pelas ruas da cidade. Poderia ser um jogo de luz? Testemunhas descrevem Jesus como radiante, com uma multidão reunida em torno de sua figura brilhante. Anjos também supostamente desceram, criando uma cena sem precedentes no mundo moderno. Normalmente, tal história seria considerada estranha. No entanto, aparentemente, há fotos e vídeos ao vivo feitos por pessoas que estavam presentes. Jesus, a figura central do cristianismo, e uma série de anjos supostamente apareceram no céu. Esta chegada de seres divinos provocou uma onda de admiração e entusiasmo em meio ao conflito em curso. Que mensagem esta extraordinária visitação contém e por que Jerusalém foi escolhida como cenário de todas as cidades do mundo? Vamos nos aprofundar nas possibilidades. Desde compará-lo com as descrições bíblicas do retorno de Jesus até explorar se essa figura poderia ser o anticristo ou simplesmente outro falso profeta. Um dia ensolarado em Jerusalém deu uma guinada inesquecível no Monte das Oliveiras. As pessoas lá testemunharam algo extraordinário que ficará para sempre gravado em suas memórias. Uma figura brilhante envolta em um manto branco deslumbrante desceu do céu. Ao redor desta figura havia outros seres radiantes, com formas que lembravam anjos. Os primeiros a testemunhar este espetáculo foram um grupo de peregrinos. Reconhecendo a figura de inúmeras pinturas e histórias, eles ficaram instantaneamente impressionados com a semelhança com Jesus. Os cabelos longos, a barba cheia, o olhar intenso, tudo combinava com a imagem que eles prezavam. Toda a cena carregava um ar de encantamento. A própria figura brilhava com uma luz interior, tornando a experiência incrivelmente especial. E vê-la acontecer em Jerusalém, uma cidade rica em história bíblica, adicionou outra camada de significado. Como se a figura brilhante não bastasse, anjos magníficos, suas asas brilhando à luz do sol, materializaram-se ao lado dele. A multidão que testemunhou este evento incrível foi tomada por uma mistura de alegria e admiração. Alguns choraram lágrimas de felicidade, enquanto outros ofereceram orações silenciosas, cheios de gratidão por testemunharem uma notícia tão milagrosa. Este avistamento extraordinário espalhou-se como um incêndio, com pessoas ansiosas por ver por si mesmas se aglomerando no Monte das Oliveiras, transformando-o em um local de encontro vibrante. As redes sociais fervilharam de histórias e fotos pessoais. Enquanto algumas imagens estavam borradas, outras capturaram as figuras e os anjos com detalhes impressionantes. Curiosamente, este não foi um evento singular. Nos últimos anos, ocorrências semelhantes foram relatadas nos céus de Israel de 2016 a 2023. Os crentes em Jerusalém testemunharam consistentemente essas luzes celestiais, muitas vezes acompanhadas pela descida de uma figura semelhante a Jesus e anjos. Seja de dia ou de noite, parece que Jerusalém ocupa um lugar especial neste fenômeno recorrente. A Bíblia diz que Jesus deveria voltar à Terra algum dia, assim como prometeu antes de ir para o céu. As pessoas estavam esperando por isso por muito tempo, pensando que seria um momento super feliz. A Bíblia descreve o retorno de Jesus como um grande evento dramático, com ele voltando de forma poderosa e gloriosa, cercado por anjos. Você pode imaginar como todos ficaram surpresos ao ver Jesus e os anjos aparecerem juntos no Monte das Oliveiras. Jerusalém ocupa um lugar especial no judaísmo, sendo considerada a cidade mais sagrada para os judeus. O Muro das Lamentações permanece como um elo precioso com seu templo antigo. Recuperar o controle sobre o monte do templo é uma prioridade máxima. O cristianismo também vê Jerusalém como um lugar sagrado, onde muitos eventos cruciais na vida de Jesus Cristo ocorreram,
notadamente sua crucificação e a Igreja do Santo Sepulcro, construída onde se acredita que Jesus foi crucificado e enterrado, tem uma importância imensa para os cristãos em todo o mundo. No Islã, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada, depois de Meca e Medina. A Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, localizadas no Monte do Templo, são profundamente significativas na tradição islâmica, pois os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé ascendeu ao céu debaixo da Cúpula da Rocha durante a noite da Ascensão. Os conflitos sobre os locais religiosos de Jerusalém têm causado revoltas, guerras e tensões diplomáticas entre as três principais religiões ao longo da história. Apesar de sua rica história, ainda existem muitas incertezas sobre Jerusalém, com questões arqueológicas e topográficas não resolvidas. Embora Jerusalém tenha sido palco de eventos históricos importantes, o registro histórico muitas vezes é incompleto e as descrições literárias podem ser vagas. Existe a crença de que alguém, talvez forças malignas, quer apagar a verdadeira identidade de Israel da história. Esta ideia já existe há muito tempo. Recentemente, houve casos em que partes antigas de Jerusalém, especialmente perto do Monte do Templo, foram destruídas. Esses locais são importantes porque mostram a presença antiga dos israelitas, especialmente dos judeus. Apesar dessa destruição evidente, as Nações Unidas optaram por não intervir. A destruição chegou a tal ponto que, há alguns anos, congressistas dos Estados Unidos, liderados por Eric Cantor, tentaram tomar medidas. Eles introduziram a Lei de Preservação do Monte do Templo, visando protestar contra as mudanças realizadas pelos palestinos no local. Cantor e sua equipe propuseram cortar o financiamento à autoridade palestina até que parassem de escavar em áreas sensíveis. As escavações causaram danos significativos, incluindo a demolição de partes do Monte do Templo e a destruição de artefatos antigos. Cantor descreveu isso como um ataque a algo muito importante para a fé das pessoas. Ele também sugeriu que o líder palestino queria romper a conexão entre judeus e cristãos e o local sagrado. A confusão que vemos em torno de Jerusalém hoje reflete a complexidade das religiões no mundo. De muitas maneiras, pode-se dizer que Jerusalém já funciona como uma espécie de capital religiosa global. Ao aprofundarmos no passado da cidade, descobrimos que algumas das informações que pensávamos saber podem precisar ser reavaliadas. Um grande desafio é que Jerusalém foi habitada e reconstruída inúmeras vezes ao longo de quase 6.000 anos. Há muita história sobreposta, e cada vez que a cidade era reconstruída, materiais antigos eram reutilizados, complicando o trabalho dos arqueólogos. Além disso, Jerusalém está situada em uma cordilheira montanhosa, o que complica ainda mais a compreensão de seu layout ao longo do tempo. A forma da cidade mudou, com vales sendo preenchidos e os nomes dos lugares alterados. Essas mudanças e camadas de história tornam difícil chegar a conclusões firmes sobre o passado de Jerusalém. Contudo, uma coisa é clara: a Bíblia, o livro sagrado do judaísmo e do cristianismo, oferece uma perspectiva única sobre o significado de Jerusalém. A Bíblia descreve Jerusalém como chave para a compreensão do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ao longo da Bíblia, Jerusalém é vista como um símbolo da autoridade de Deus sobre o mundo e de seu relacionamento especial com o povo de Israel. É um lugar onde a presença de Deus é sentida de maneira poderosa e onde suas promessas ao seu povo são cumpridas. Esta ideia tem sido central para a fé dos crentes por milhares de anos, lembrando-lhes que Jerusalém é mais do que apenas uma cidade. É um símbolo sagrado de esperança e promessa. Vamos dar uma olhada mais de perto em uma previsão específica sobre o futuro de Jerusalém. Em 1517, os otomanos conquistaram Jerusalém exatamente 300 anos antes de uma profecia específica ser feita. Eles mantiveram o controle até 1917, quando os britânicos tomaram a cidade, marcando 400 anos ou 8 jubileus. Após isso, Jerusalém entrou em um período conhecido como em Terra de Ninguém e por um jubileu. A profecia afirmava que de 1917 a 1967 testemunharíamos o resultado deste 9º jubileu. Mesmo que Israel se tornasse uma nação em 1948, o controle total de Jerusalém não foi estabelecido até 1967, após a Guerra dos 6 Dias. Durante o período interino, Jerusalém era de fato referida como em Terra de Ninguém e, assim como previsto. Portanto, conforme a profecia, no final do 9º jubileu, Jerusalém voltou ao controle judaico, marcando o início dos tempos messiânicos. É impressionante como essa previsão se mostrou precisa.
Agora, avancemos para o 10º jubileu, que terminou em 2017. O que aconteceu de significativo em 2017? Foi quando o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos reconheceriam Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada americana para lá. Isso parece ser mais uma evidência de que Deus está orquestrando eventos para preparar o caminho para o retorno do Senhor. Talvez a presidência de Donald Trump não tenha sido uma coincidência. Talvez Deus o tenha colocado no cargo por essa razão, entre outras. Ao longo da história, vários presidentes dos Estados Unidos, como Harry Truman em 1948, apoiaram Israel. O reconhecimento de Israel como nação independente por Truman estabeleceu um precedente crucial. Com todas essas ocorrências notáveis, é evidente que Deus está preparando o palco para o retorno de Jesus Cristo, que pode estar mais próximo do que imaginamos. Muitos de nós acreditamos que Jerusalém tem um significado espiritual único, sendo o epicentro da terra. Esta crença vem da história antiga, onde Melquisedeque, o rei de Salém, renomeou a cidade para Jerusalém. Melquisedeque, considerado o primeiro rei de Jerusalém, é visto por muitos como uma figura que mais tarde se tornou Jesus Cristo. Jerusalém é o lugar onde nosso Messias andou, onde se sacrificou pelos nossos pecados, onde ressuscitou dos mortos e onde ascendeu ao céu. Jesus anunciou as boas novas do ano do favor do Senhor, mas também mencionou o dia da justiça de Deus. Isso inclui oferecer conforto àqueles que estão sofrendo em Sião. À medida que exploramos essa discussão, fica claro que Jesus não é apenas uma figura histórica ou um ícone religioso distante. Ele está intimamente envolvido no desenrolar da história humana desde a sua primeira vinda até o seu retorno prometido. As profecias que vimos são inspiradoras, e para alguns, assustadoras. A ideia do fim dos tempos pode ser apavorante, mas no meio de todo o caos e incerteza, há uma mensagem de esperança e segurança. A missão de Jesus não era apenas pregar. Tratava-se de oferecer salvação e redenção a todos os que acreditam nele. Sua promessa de retorno não é algo a temer, mas um farol de esperança para aqueles que confiam nele. Se você está ansioso com o fim dos tempos, lembre-se de que Jesus está com você a cada passo do caminho. Ele já venceu o pecado e a morte e está voltando para fazer novas todas as coisas. Não deixe o medo paralisar você. Em vez disso, coloque sua confiança em Jesus e em seu plano para o futuro. Acredite nele não apenas como uma figura histórica, mas como seu Salvador e Senhor. Deixe seu amor e graça encherem você de paz, sabendo que, não importa o que aconteça, você está seguro em suas mãos. Enquanto espera por seu retorno, viva cada dia com fé e propósito, compartilhando sua mensagem de esperança com os outros. O fim dos tempos pode ser incerto, mas uma coisa é clara: Jesus está voltando, e aqueles que acreditam nele não têm nada a temer. Abrace sua promessa, mantenha-se firme em sua fé e espere ansiosamente pelo dia glorioso em que ele retornará para consertar todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Agora estou te recomendando o vídeo que está alertando as pessoas sobre o chip que a besta dos últimos dias já está implantando nas pessoas.